5 anos, né, para ensino fundamental e médio, mas em escola pública, essa é a minha primeira experiência, né? Eu ensinava em escolas particulares, então vai ser um prazer estar podendo contribuir com vocês também. Vamos lá, gente. Hoje a nossa aula é sobre energia. Teve até alguns alunos que entraram em contato comigo, aí eu não respondi, não tirei muitas dúvidas pela manhã, porque a gente já ia ter aula agora, então vocês têm a oportunidade de tirar dúvida aqui, né, e perguntar presencialmente. Então, vamos lá. O assunto que a gente estava vendo, né, essas 3 primeiras semanas, falavam sobre energia. Em especial, quando a gente fala sobre energia, as pessoas não entendem muito bem o que a gente está querendo dizer de energia. Parece aquelas coisas, né, que eu sei o que é, mas eu só não sei te dizer o que é. Sabe? Quando a pessoa pergunta para você, o que é, por exemplo, deixa eu ver. O que é, por exemplo, amor? Aí você sabe dizer, o amor é uma coisa que as pessoas sentem, não sei o que, não sei o que. Você consegue dar várias características, mas você não consegue, de fato, dizer uma definição. E aí, quando a gente está falando de energia, parece muito com essas coisas, né? Que a gente sabe como é, mas não sabe definir. Eu sei te dizer vários tipos de energia, eu sei que existe a energia elétrica, eu sei que existe a energia solar, eu sei que a energia é o que possibilita eu utilizar os equipamentos da minha casa, eu sei que a energia está envolvida em várias coisas, mas eu não sei de fato dizer o que é energia. Alguém conseguiria me definir assim, em algumas palavras, em poucas ou muitas palavras, o que é energia? Não? Tá certo. Vocês estão aí, né? Vocês não estão querendo me dizer. É isso ou nem aí vocês estão? Estão bem caladinhos, Thaís. Eu acho que eles não estão aí não, viu? Eu tô, professora. É porque eu sei, né, gente? Essa aulinha de 2 horas da tarde, depois do almoço, a gente assiste assim, meio quase caindo de sono, né? Mas A senhora fica quer que eu aí, não fale? dorme não, agora não. Viu? Diga aí, César. A energia, ela é um movimento que algo pode fazer. Eu acho que é isso. É um movimento. É a capacidade de algo se mover. De fazer um trabalho. Interessante, César. E aí, é bem parecido com isso. A gente vai definir na física a energia como sendo a capacidade de realizar algum trabalho. Então, se você consegue realizar algum trabalho, você tem ali energia envolvido. Então, por exemplo, você se alimentou, né? Você comeu ali, está fazendo aí o processo de digestão da sua comida, e agora você tem disposição para estar assistindo aula, para estar fazendo anotações, por quê? Porque você teve a presença de energia. Então, você está realizando o trabalho, né? E a gente vai definir energia como sendo isso, tá? A energia ela está envolvida em todas as ações e reações que acontecem no universo. Só que ela vai aparecer de várias formas, certo? Ela aparece de várias formas na natureza. Então, como é que ela aparece de várias formas, Thais? Por que ela aparece de várias formas? Porque se eu considerar toda a energia do universo, essa energia se conserva, tá? E assim, o que eu observo que está relacionado à energia é um tipo de energia se transformando em outra. Por exemplo, aí a gente tem uma lâmpada. Como é que a lâmpada funciona? Eu tenho a energia elétrica sendo transformada em energia térmica e energia química que permite a emissão de luz, né? Então, é aí uma transformação. E para isso, a gente define energia, como eu acabei de falar para vocês, e o César também colocou, só que nas palavras dele, como sendo a capacidade de realizar um trabalho, né? Trabalho esse que às vezes está relacionado com movimento e às vezes não, certo? Vamos lá.
O principal tipo de energia que a gente vai estar estudando no primeiro ano é a energia mecânica, que foi aquele que eu coloquei para vocês. A energia mecânica, ela vai considerar forças que estão atuando, certo? E também a movimentação dos objetos. Por exemplo, a energia mecânica ela vai se dividir em dois tipos principais de energia. A energia cinética, que está relacionada ao movimento, não é uma palavra totalmente nova, né? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Mas a energia cinética, que está associada ao movimento, se um corpo se move, se ele tem velocidade, ele vai ter ali envolvido o processo de energia cinética, tá? E a forma de calcular é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, quando um atleta está correndo, qual é o tipo de energia que tem envolvido ali? Quando o atleta está correndo? Energia cinética. Energia cinética, exatamente, Verônica. Camila. Quando um carro está se movimentando, ele está saindo, né? A Topic da Cotrece está saindo lá da praça e vai até o Paracuru. Qual é o tipo de energia que tem envolvida ali? Energia cinética. Se houver velocidade, se houver movimento, tem envolvido energia cinética, tá? Outro tipo de energia que nós também temos, energia potencial, são coisas que estão possíveis de acontecer. Exemplo, se um objeto está lá a uma determinada altura e eu soltar esse objeto vai cair. Enquanto ele está lá naquela determinada altura, ele vai ter energia gravitacional, que quem exerce sobre ele é a gravidade, porque ele está naquela altura. A partir do momento que eu solto aquele objeto, se eu estou segurando uma bola aqui em cima, por exemplo, e aí ela tem energia potencial gravitacional. A partir do momento que eu soltar essa bola, essa energia é transformada em energia cinética, porque ela vai se movimentar e adquirir velocidade. Então, energia associada à altura é energia gravitacional. Exemplo, como é que eu faço para calcular? A energia gravitacional, né, energia potencial gravitacional, vai ser igual à massa do corpo, que é medida lá em quilogramas, né? A gravidade do nosso planeta, no caso nós estamos no planeta Terra, então a gravidade é ali perto de 10, certo? Vezes a altura que esse corpo está. Quanto mais alto ele tiver, mais energia eu tenho. E quanto mais rápido ele tiver, mais energia cinética eu tenho, tá? Então, aqui, ó, você tem uma pessoa que ela está correndo, ó, no primeiro passo, ela está correndo no salto com vara. Exemplo, nós tivemos aí o Thiago Braz, né, nas Olimpíadas, já participando dessa modalidade de esporte. E aí, enquanto ele corria, ó, imagina o que é o Thiago, ó, enquanto ele está correndo, ele tem energia cinética. A partir do momento que ele pula e ele adquire aquela altura lá, ó, ele tem energia gravitacional, que ele está naquela determinada altura. E depois, nesse processo de queda, ele adquire novamente energia cinética até ele cair nesse colchão. E esse colchão, gente, um colchão, ele é composto por quê? Para apoiar o corpo do cara e ele não se machucar. O que tem que ter no colchão? Esponja. Esponja. E o que mais? Enchimento. Mola. Exatamente, Vitor. Mola. Ixi, um colchão de ar podia papocar. Aí ele caísse, levasse uma queda, se ele fosse com muita força, ele papocava o colchão, Pedro. Não era, não? Se não, era só botar aqueles castelozinhos de parque, né, que o pessoal coloca e apoiava ele. Mas colchão tem que ter mola, tem que ter elástico, né? Tem que ter esponja. Top 10. Tem que ter esponja. E aí, essa energia que está envolvida com impulso, com flexibilidade, com elástico, com molas, é a energia potencial elástica. São os 3 tipos que a gente vai falar.
certo? Desse primeiro ano. Então, eu tenho a energia cinética, que ela está relacionada ao movimento do corpo. Eu tenho a energia potencial gravitacional, que está relacionada à altura que esse corpo atinge. E eu tenho a energia potencial elástica, quando eu tiver algum elástico, alguma mola envolvida. E aí, como é que eu faço para calcular? Energia potencial elástica é igual ao Kzinho, que isso aqui é uma propriedade do material, cada mola tem o seu valor de K, certo? Vezes x ao quadrado, que esse x aí ele indica a deformação. Sabe quando você pega uma tirinha de cabelo e você puxa, você estica? Então, ela se deforma. Esse puxar que você faz, esse tanto que ela vai esticar, estica aí, por exemplo, 5 centímetros. Então, esse 5 vai ser a sua deformação, tá? 5 ao quadrado dividido por 2. Olha, é muito parecido com a fórmula da energia cinética. Ó. Só que no lugar do K, na energia cinética, é a massa, que também é uma propriedade do corpo. Cada corpo tem a sua massa, né? Mas aqui para a mola a gente utiliza esse K, que é uma propriedade que ela tem. E na energia cinética, ó, é a velocidade ao quadrado. Já na energia potencial elástica é uma deformação. É o tanto que você vai puxar, o tanto que você vai comprimir a sua mola. Isso tudo dividido por 2. Então, aqui completa agora a nossa figura. Deixa eu dar um zoom aqui no Thiago Braz. Ó, energia cinética, que vai ser aqui, ó, quanto ele pula com essa vara, transformada em energia elástica, porque essa vara se deforma. E aí, quando ele chega numa determinada altura, essa energia elástica é transformada em energia gravitacional. E aí, novamente, é transformada em energia cinética quando ele cai, até ele chegar aqui no chão, em que o colchão sofre uma deformação também. E aí, essa energia é transformada em energia elástica novamente. Então, é um tipo de energia sempre se transformando no outro. Deu para entender? O que são esses tipos de energia? Um exemplo? Tá certo, Verônica. Eu vou fazer um exemplo de cada um desses tipos. Ó. Vamos começar pela energia cinética, colocando valores. Ó. Imagina, deixa eu pegar. Ixi, eu não consigo pegar um pincel nem assim. Começar pela energia cinética. Imagina que eu tenho um carrinho, tá? Eu vou fazer o seguinte. Adicionar mais um slide aqui, que aí eu posso riscar. A fórmula da energia cinética é assim, ó. Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Vamos lá. Imagina que eu tenho um carro, vou desenhar aqui um carro. Vou desenhar um fusquinha. Olha aí, ó. Me garanti, viu? Para quem está desenhando com mousepad. Aí, ó. Tem um fusquinha, né? Esse fusquinha, ele pesa aí, vamos dizer que o fusquinha, ele pese 400 quilos. Eu nem sei se é isso a massa de um fusquinha, né? Mas vamos dizer que a massa dele é 400 quilos. Quase meia tonelada, que é puro ferro. E aí, imagina que esse fusquinha, ele atingiu, gente, quando ele estava se movimentando ó, na estrada, uma velocidade de 80, vou colocar assim, 80 metros por segundo. Não, vou colocar 20 para facilitar a minha vida. 20 metros por segundo. Imagina que esse fusquinha, ele tinha aí 400 quilos e atingiu uma velocidade de 20 metros por segundo.
Qual foi a energia cinética que está envolvida? Qual é o tipo de energia que eu tenho envolvida aqui? Se ele está se movimentando, energia cinética, certo? E aí, qual foi a energia cinética desse Fusquinha? Ó? Então, a energia cinética dele foi igual à massa dele, os 400 quilos, vezes a velocidade dele ao quadrado, então 20 ao quadrado, e tudo isso dividido por 2. Certo? Então, fórmula da energia cinética é essa: massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Está aí o seu Fusquinha, pesando 400 quilos, com velocidade de 20 metros por segundo. Qual foi a energia cinética que ele teve? 400 vezes 20 ao quadrado dividido por 2. Então, aí a energia cinética desse Fusquinha vai ser o quê, gente? Pega esse 400 e divide logo por 2 para facilitar o teu trabalho. 4 dividido por 2 é 2, só repete os 2 zeros. Então, 200 vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é a mesma coisa que 20 vezes 20. Então, 20 vezes 20 dá 400. Então, a sua energia vai ser 200 vezes 400. Então, aí a sua energia cinética vai ser igual a 2 vezes 4, 8. Repete aí os zeros. 1, 2, 3, 4. E coloca o Jzinho da unidade de energia, que vocês já devem ter visto, que é o Joule. Então, a energia desse Fusquinha foi de 80 mil joules. Se você tiver um Fusquinha aí, gente, que pesa 400 quilos, você quiser que esse seu Fusquinha ele ande com essa velocidade de 20 metros por segundo, você vai precisar que o seu motor ele forneça uma energia de 80 mil joules. Quando você vai no mercantil e você vai comprar arroz, como é que você pede? Lá. Digamos que você precisa pedir, né? Mas como é que você paga? Você paga pelo quê? Uma saca de arroz? Um punhado de arroz? Como é, Verônica? Seu Neto, me venda aí 2 sacos de arroz. É assim? Não, por quilo. A gente compra por quilo, né? Quando uma pessoa pergunta para você, ó, quando ela quer saber o horário do dia, aí você diz, são 2 horas e 27 minutos, né? Quando uma pessoa diz para você que está com febre, eu tô com 39 graus. Então, ó, você vê que massa é medida em quilo, né? Você vê que tempo é medido em horas. Você vê que a temperatura é medida em graus. E energia é medida em joule. Então, a unidade de energia é o joule. Aí é representado por essa letrinha J. Entendeu? Igual quando você vai comprar arroz, você quer pedir o arroz, a massa você diz em quilos, que a unidade é o quilo. E então, a unidade de energia é joule. Aí é representado por essa letra J. Em homenagem a um físico que trabalhou nessa área. Aí é claro, né? Se eu tivesse descoberto aí alguma lei, eu tivesse alguma importância, eu ia criar uma grandeza aí com a minha letra, Thaís. Quem sabe, né? Algum dia eu não encontro vocês aí, ó, o Caio descobre aí uma nova fonte de não sei o quê. E aí ele cria lá a unidade de medida Caio. Agora eu entendi. Exatamente. Então, aí, ó, energia 80 mil joules. E da onde é que vem essa energia que esse carro consegue para se movimentar nessa velocidade? Do calor, né? Que vai surgir lá no motor, no processo de combustão, de explosão. Isso aí a Marcinha explica melhor para vocês do que eu. Viu?
Então, é isso aí que vai acontecer. Outra coisa, gente, agora imagina que esse fusquinha, ó, ele veio a 20 metros por segundo, mas bem aqui tem um penhasco. Bem aqui tem um penhasco. E agora, esse fusquinha que estava aí a 20 metros por segundo, agora, gente, ele cai de uma altura de 5 metros. Imagina que esse Fusca ele cai de um penhasco aí de uma altura de 5 metros. Qual foi a energia potencial desenvolvida por ele? Né? Essa aqui é a primeira forma de energia, a cinética. Agora vamos para a potencial. Qual foi? Vou fazer aqui, ó. Energia potencial é igual a massa do Fusquinha, que é 400, vezes a gravidade da Terra, e a gravidade é o que puxa os corpos, né? Vezes a altura que esse Fusquinha caiu. Então, a sua energia potencial vai ser o quê? A massa, 400, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura que esse Fusquinha vai cair, ó. Então, é 5 metros. Então, a energia potencial desse Fusquinha vai ser 4.000 vezes 10, 400 vezes 10, que dá 4.000, e 4.000 vezes 5. Então, a energia potencial desse Fusquinha aí vai ser 20.000. 20.000, exatamente. 20.000, qual unidade? Joules. Bota aí o J. E se esse Fusquinha, né, que adquiriu essa energia aí, eles descobrir que lá embaixo do penhasco tem uma cama elástica, olha aí a sorte desse Fusquinha, ó, de quem está dirigindo dentro do Fusquinha, descobriram que lá embaixo desse penhasco tem uma cama elástica. E uma cama elástica que tem uma constante elástica de 0,1 Newton, deixa eu ver, Newton por metro quadrado. Ela tem uma constante elástica aí de 0,1, tá? E essa cama elástica aí, ela vai se deslocar por 2 metros. Tá bem na metade do seu penhasco, ó. Qual vai ser a energia potencial elástica aí desse Fusquinha quando ele cair, ó? Dessa cama elástica aí, ó. Vai ser o K, 0,1 vezes... Vai fazer aqui, ó. K vezes x ao quadrado dividido por 2. K, 0,1 vezes a deformação, que no caso foi 2 ao quadrado, e isso dividido por 2, ó. Então, a energia elástica aí desse Fusquinha vai ser 0,1 vezes 2 ao quadrado é 4, vezes 4, isso dividido por 2. Vou fazer igual eu fiz aqui, ó, para simplificar a nossa vida, né? Vou dividir logo, 4 dividido por 2 que dá 2, então a energia elástica desse Fusquinha, quando ele cai, essa mola não serve quase de nada, é de 0,2 joules. Thaís, mas a nossa aula hoje não é sobre energia mecânica? Exatamente. A energia mecânica é a soma de todas as energias. Deu para entender, gente, os exemplos de cada um desse tipo de energia? Deu, né? A energia mecânica é a soma de tudo. A cama elástica, né? Então, ó, a energia mecânica é a soma de tudo, tá? Então, você teve lá, ó, várias energias envolvidas. Quanto foi que deu a sua energia cinética? Ah, minha energia cinética deu 80.000.
Então, ó, vamos ver quanto de energia mecânica eu tive em toda essa situação. Ó. Energia cinética, 80.000. Mais a minha energia potencial gravitacional, que foi quando o Fusquinha caiu do penhasco, né? 20.000. Mais a cama elástica que ele pensava que ajudava em alguma coisa, mas não ajudou em nada, né? Então, deu 0,2 de energia. Olha aí, ó. No final, qual foi a energia total envolvida no meu sistema? Ó? 20 mais 80 dá 100. 100.000. 100.000. E 2. 0,2, exatamente, 0,2 joules. Então, essa foi a energia total do meu sistema. Energia mecânica. Tá? Um exemplo para vocês, eu vou colocar uma rampa de skate aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Tenho que tirar esse laser aqui. Como é que eu faço? Não faço assim, né? Não consigo, não. Ai, gente, pera ainda. É mais fácil. Não é. Já sei. Deixa eu ver aqui. Eu tô tentando entrar nesse link aí. Para transmitir para vocês. Agora vai abrir. Olha aí. Ó, vamos fazer um exemplo. Vou mostrar para vocês aqui por meio de gráfico de barra. Vocês têm, ó, energia cinética, potencial e a energia total, que é a energia mecânica, tá? Vou pegar a skatista aí. Ó. Vou colocar ela aqui, ó. Vocês veem que quanto mais alta eu coloco, ó, maior a energia potencial dela, ó. Quanto mais baixa ela tá, menor é essa energia. Então, ó, a partir do momento que eu solto ela, ela adquire velocidade e vai aparecer energia cinética. Presta atenção, ó. Cinética volta a ser potencial. Cinética e volta a ser potencial. Em câmera lenta. Ó. Outro tipo de pista. Aqui, ó, energia potencial, aí vai transformando em cinética. Olha só. Ela aí. Ao infinito e além. Aqui, ó. Potencial, e cada vez que ela vai subindo, vai transformando em cinética. Ó. Vendo? Agora eu vou construir com vocês uma pista. Ó. Uma pista de skate. O que vocês acham que eu tenho que fazer para conseguir fazer um loop e ela atravessar esse loop, hein? Uma boa dica aí, me digam. Vou tentar fazer um loop aqui. Aí vocês vão me dar dicas aí de como eu consigo fazer ela atravessar isso, né? E aí, gente, vocês acham que ela consegue atravessar aí essa pista? Ou não?
Só sabemos se tentar, né, tia? Vou botar. Vamos ver. E foi não. Coloca mais altura, tia. Aonde? Aqui é? Vamos É. ver. Botar bem aí. Vamos ver. Foi não. Vou tirar o atrito. Que o atrito, às vezes, atrapalha, né? Vou botar de novo. Quase. O que eu tenho que fazer, gente? Eu acho que tem que botar ela mais ou menos deitada ou em pé. A skatista? Não, a pista de skate. Eu acho que tem que diminuir esse Assim? negócio aí. É redondo, tia. Vamos Deve ver. ser assim, eu Ó. acho. Foi não. Diminui isso aqui? É. Vamos ver. Oi? Volta. Deixa eu voltar. Oi. Ah, agora sim, ó. Eu adquiro muita energia potencial, aí tenho espaço para ela ganhar velocidade, né, ao longo dessa pista, ó. Aí ela vai conseguir ter energia potencial suficiente para atravessar o loop. Olha aí, ó. Muito real, né, gente? Isso aí, uma pessoa assim de cabeça para baixo, ó, numa pista de skate. De novo, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer antes dela ir embora, ela voltar para cá. Vou botar de novo, lá no começo. Ela vai, adquire energia cinética, tem o potencial, a energia potencial, à medida que ela vai voltando, ela tem que ter energia suficiente para subir. E essa energia está relacionada à altura. Então, como vocês disseram, se eu diminuir a altura, eu diminuo essa energia que ela precisa ter para conseguir atravessar, realmente. E aí ela vai adquirindo energia cinética de novo. Aí, ó. Quanto maior for a massa dela, mais energia ela tem. Então, mais fácil vai ser para ela atravessar essa pista de skate. Deixa eu botar ela lá no começo de novo, ó. Ó. E é isso aí, gente. A gravidade derruba ela, só porque a gravidade aqui não está existindo, não. Só está existindo a idealização, né? Mas as fórmulas estão existindo. Aqui eu posso colocar o atrito, ó, então você vai ver, por exemplo, aquelas pistas muito caraquentas, a pessoa começa muito rápido, mas depois vai perdendo, porque alguma energia vai sendo dissipada em forma de calor, né? O vento também às vezes atrapalha na realidade. Mas nessa situação, se eu desconsidero tudo isso, né? Se eu desconsidero o atrito, se eu desconsidero o vento que possa atrapalhar, se eu desconsidero esse calor que possa ser perdido, ela consegue fazer toda a movimentação conforme a gente descreveu lá, sendo a energia cinética, energia potencial, né? Transformadas uma na outra, tá? Na próxima aula vocês não vão receber mais material, mas aí a gente fala dos tipos de energia que eu tenho na natureza. Aqui são das formas de energia. Aqui são os tipos de energia, né? Cinética, potencial, que tem a gravitacional e a elástica. E aí, na próxima aula, eu vou falar das fontes, que aí vocês conhecem um pouquinho mais, que são essas que vocês já estão acostumados. Energia elétrica, energia solar, energia eólica, que foi um assunto que a gente já pontuou nos TDs passados. Tá certo? Então, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Um dos exercícios que eu passei para vocês foi de um carinha no salto com vara, muito parecido com esse exemplo que a gente teve. Vou colocar ele aqui agora.
Olha aí, ó. Foi um dos exemplos que eu coloquei para vocês, se eu não me engano. Então, ó, uma das modalidades presentes na Olimpíada é o salto com vara. As etapas de um salto de um atleta estão representadas nessa figura aqui, ó. Certo? Desprezando as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, que é nessa etapa 3 aqui, ó, o máximo de energia seja conservada, é necessário que, então, primeiro passo, o atleta corre com a vara, tem aí um tipo de energia envolvido, que vocês sabem qual é já. Na segunda, o atleta apoia a vara no chão, então, vai ter ali uma deformação, também tem outro tipo de energia envolvido. Na terceira, o atleta já subiu, então ele está numa determinada altura. E na quarta, ele já caiu no colchão. Parece que ele está morto, mas é isso. E aí, gente? A, B, C, D ou E? C. O que vocês me diriam? C. A voz do povo é a voz de Deus? Será, hein? Vamos lá, alternativa C. Vamos ver, ó. A energia cinética, representada na etapa 1, exatamente, estou correndo, movimentando velocidade de energia cinética, vai ser convertida em potencial elástica na 2, né? E na 3, exatamente, totalmente convertida em energia potencial gravitacional. Aí, ó, eu corro com a minha velocidade máxima, transformo tudo em energia gravitacional, atinjo a minha altura máxima para ganhar a prova. Na primeira, ó, no item A, ele ia dizer energia cinética na primeira, ok. Mas essa energia vai ser totalmente convertida em potencial elástico apresentada na 4? Talvez até seja, mas eu não quero cair com um maior pulo no colchão, não. Eu quero chegar na minha altura máxima. Então, essa minha etapa 3 aqui tem que ser satisfatória, certo? E isso seria exatamente como vocês disseram, na alternativa C. C de casa. Deu para entender, gente, essa atividade ou não? Sim, deu. Agora vamos olhar esse próximo exemplo. Você tem carrinhos de brinquedos que podem ser de vários tipos. E dentre eles tem aqueles que são movidos a corda. Eles têm dentro dele uma molinha, né? Que ela é apertada quando a criança puxa o carrinho para trás. Aí quando você solta, o carrinho vai embora sozinho. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua formação inicial. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito nessa questão, ele também acontece aonde, gente? A, um dínamo. Esse dínamo é aquele equipamentozinho do pessoal de pesar castanha, que tem tipo uma molinha dentro e ele puxa quando você pendura o saco. Então, é parecido com aquilo, esse dínamo. B, um freio de automóvel. C, um motor a combustão. D, uma usina hidroelétrica. E uma tiradeira, uma baladeira, um estilingue. O que vocês acham? Uma baladeira. Exatamente, item uma baladeira. Quando você puxa, ó, a mola é comprimida, no caso da baladeira é o elástico, né? E aí quando você solta, a pedra, seja o que for, adquire velocidade igual o carrinho. É isso aí. Gente, eu encerro a aula por aqui. Marcinha, pode assumir. Muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida, podem falar. E aí a gente pode estar se falando também pelo WhatsApp, eu respondo, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não, né? Tá bom. Então, um cheiro para vocês bem grande. Com você, Maria Márcia. Tchau. Isso é maravilhoso, né, Thaís? Quando não tem dúvidas. É maravilhoso. Para nós que somos de exata, né? A gente sabe o quanto se eu passar uma prova agora, eles vão tirar 10. Com certeza. Isso é maravilhoso, a gente poder explicar o conteúdo e aí a gente ter esse retorno. Eles responderem mesmo, né? E não silenciar, porque quando silencia aí o negócio complica.
Mas vamos nós agora, né, pessoal? Eu vou apresentar aqui a minha tela, tá? Só um momento. Vamos nós. Tá ok aí? Apareceu para vocês? Apareceu. Ok. Então, como eu falei para vocês, a gente vai dar continuidade, né, ao estudo da tabela periódica, que a gente, a princípio, tem assim uma visão de que é difícil, é muito complicado, porque a gente vê um monte de quadradinhos, mas não é, tá bom? É tudo questão de prática. E aí, como eu já havia falado para vocês, tem muitas questões que já trazem as informações necessárias dos elementos químicos para a resolução daquela questão, tá certo? Então, na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre o histórico, sobre os cientistas que ajudaram na construção da tabela periódica, e ela chegar ao formato atual que ela tem. E aí, hoje, a gente vai entender um pouquinho sobre a classificação. Essa classificação dela, ela vai nos ajudar e muito a gente poder conhecer as informações. Na verdade, são bizus, né? É importante a gente saber desses bizus, que aí, quando a gente se deparar com uma questão de nível fácil, a gente não vai, né, se apavorar e achar que é uma questão de nível difícil, tá certo? E aí, se eu estiver explicando muito rápido, vocês falem para mim, tá certo? Vamos lá. Então, eu vou fazer com vocês em duas partes, certo? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a classificação, que requer uma explicação bem detalhada, e a próxima aula, digamos que é mais uma parte teórica, vocês lendo o conteúdo direitinho, vocês vão conseguir entender, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Na nossa aula passada, a gente já viu aí, né, o formato atual da tabela periódica. Eu falei para vocês que ela se assemelha muito a um mapa. Então, quando a gente se depara com a tabela periódica, a gente vai ter umas legendas, e é importante a gente observar essas legendas. Por quê? Porque nem todas as tabelas periódicas, elas vão vir com as legendas iguais. Esse formato dela, né, de toda essa construção, essa organização dos quadradinhos, ela vai vir do jeitinho que está aí, ela não vai mudar, certo? Ela vai vir com essas linhazinhas aí embaixo, certo? Que a gente percebe aí que tem uma separaçãozinha, como se estivesse separada, e aí eu vou explicar para vocês já, certo? O porquê dessas linhazinhas aí, tá bom? Mas o que vai diferenciar, né, de uma fonte para outra, vai ser exatamente aí essa legenda. Por quê? Porque vai ter tabelas periódicas que ela vai trazer algumas classificações, vai trazer umas coresinhas, e outras já não vai trazer. Professora, isso está errado? Não, não está errado. É apenas uma organização, tá certo? Mas isso não vai influenciar em nada, não vai dizer que a tabela periódica ela está errada, certo? E aí, tanto de uma forma geral, né, da tabela periódica, que ele vai trazer, por exemplo, pode trazer a classificação em metais, semimetais e não metais, pode trazer, que é uma classificação de forma geral, como ele também pode não trazer algumas informações que vêm dentro de cada quadradinho, certo? Então, cada quadradinho desse aí, ele vai trazer algumas informações. Dentre elas, as informações mais importantes e que precisa vir o nome do elemento químico, o símbolo desse elemento químico, que a gente já viu sobre o símbolo do elemento químico lá, quando a gente estudou sobre substâncias simples e substâncias compostas. Então, eu já falei para vocês sobre a simbologia dos elementos químicos, ela vai vir com uma letra maiúscula ou uma maiúscula seguida de minúscula. Então, se você procurar aí na tabela periódica, você não vai encontrar um símbolo de um elemento químico com duas letras minúsculas ou duas letras maiúsculas. Ele vai vir ou com uma letra maiúscula ou uma maiúscula seguida de minúscula, como nós temos aí o exemplozinho aí que eu coloquei do lado do ferro, certo? Além dessas duas informações aí, ele também vai trazer o número atômico, que foi o que a gente estudou em distribuição eletrônica, que é o número que identifica, assim, da mesma forma como nós temos o nosso RG, né?
ou o nosso CPF, então o número atômico e a massa atômica do elemento químico é mais ou menos como se fosse o nosso RG e o nosso CPF, tá certo? Então, essas informações aqui, elas também precisam vir nesse quadradinhozinho aí, o número atômico e o número de massa. E aí eu chamo a atenção para vocês, pessoal, porque tem algumas tabelas periódicas, né, que elas vão trazer o número atômico na partezinha de cima e o número de massa na partezinha de baixo. Então, por isso a gente precisa olhar essa legendazinha, tá certo? Mas em casos de dúvidas, o número atômico, ele vai vir um número inteiro. Ele é um número inteiro. No caso, o número de massa, ele é um número decimal. Tem alguns elementos químicos que ele vai vir como um número decimal. E aí, quando vocês estiverem no segundo ano, vocês estarão utilizando esse númerozinho da massa atômica. Por enquanto, a gente vai utilizar só o número atômico mesmo, certo? Nesse exemplo aí que eu trouxe para vocês, ele também já trouxe aí a distribuição eletrônica aí por camada, ó, ele já trouxe os numerozinhos aí. Tem tabela periódica que ela não traz essa informação, e como eu falei para vocês, não está errado, tá certo? Acontece que há algumas pessoas que organizam, né, lá a tabela periódica, uma imagem de uma tabela periódica, ela resolve trazer, outras não resolvem trazer, mas isso não significa dizer que está errado, tá certo? Mas como eu falei para vocês, as 4 informações bem necessárias que tem que ter, né, na tabela periódica, dentro desse quadradinhozinho aí, é o símbolo, o nome do elemento químico, o número atômico e o número de massa. Se trouxer mais informações, aí a gente pode dizer que a gente agradece, né, a pessoa que montou essa imagem aí e trouxe essas informações para a gente, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro para vocês? Se for tendo dúvida, vocês vão ou ligando o microfone ou vão colocando aí no chat, tá? Então, vamos lá. Quantos elementos químicos nós temos atualmente? A tabela periódica ela é composta atualmente por 118 elementos químicos. Aí você diz assim, professora, eu tenho que saber de todos esses elementos químicos? Não, né, pessoal? Aí é pedir demais, né? O que acontece é que a gente vai se familiarizando com os elementos químicos que a gente vai utilizando, né? São mais comuns a gente ir utilizando, como, por exemplo, oxigênio, carbono, nitrogênio, o ferro, o flúor. Então, tem elementos químicos que a gente são mais comuns aparecerem em questões, né? A gente utiliza eles, assim, mais, outros não. Então, por isso que muitas vezes a gente se depara com alguns nomes e a gente diz assim, poxa, isso aqui é um elemento químico, né? É um elemento químico. E vocês também irão perceber, né, quando estiverem, se depararem com alguns elementos químicos, que você vai perceber que o símbolo do elemento químico, ele não tem nada de parecido com o nome do elemento químico. Por quê? Porque, a princípio, a gente faz a seguinte semelhança, de que eu pego o nome do elemento químico, por exemplo, o carbono. Então, o carbono, o símbolo dele é um C maiúsculo. E o cálcio, né, é um C maiúsculo com um A minúsculo, ou seja, como esses elementos químicos eles têm a mesma inicial, então, para não confundir, então, no caso, a simbologia deles fica dessa forma, o carbono um C maiúsculo e o cálcio um C maiúsculo e um A minúsculo. Só que vai ter elementos químicos que você vai ver que o nome dele, quando você vai para o símbolo dele, não condiz com as iniciais dele. Aí acaba que meio que ficando meio confuso. Mas por que isso, pessoal? Porque alguns dos elementos químicos, né, acontece desses elementos químicos que eles homenagearam, por exemplo, quem descobriu ele, ou a cidade que ele foi descoberto, tá certo? Então, por isso que não vai ter, né, essa semelhança. No caso de acontecer, vai ter elementos químicos que não vai acontecer da simbologia dele ser exatamente as iniciais do nome dele. Então, eu já quero esclarecer isso aqui para vocês, para depois não ficar muito confuso, tá certo? Então, nós temos aí 92 elementos naturais, né, no caso, encontrados na natureza, e 26 elementos artificiais, nos quais foram criados em laboratórios.
E aí, quem sabe, né, os próximos elementos químicos aí que surgirem, possa ser um de vocês que possam descobrir esses elementos químicos, sejam eles naturais, né, vocês pesquisando aí, né, sendo pesquisadores, descobrirem aí em alguma parte do nosso planeta, né, ou até mesmo em laboratórios, vocês fazerem os testes, né, experimentos, e aí trazer mais algum elemento químico aí para a tabela periódica. E aí a gente vai ficar muito feliz com isso. E não esqueçam, né, que quando vocês descobrirem, alguns de vocês descobrirem aí, não esqueçam de citar o meu nome, que eu fui professora de vocês, tá certo? Eu vou ficar muito agradecida, tá bom? Podemos continuar? Acho que ficou dúvida não, né? Então, vamos lá. Passando para adiante, pessoal, eu trouxe aí para vocês, certo? Uma pequena classificação, tá bom? Mas eu peço a vocês que a gente não se prenda muito a essa classificação. As próximas classificações é que vai ser mais importante, porque os bisus que trazem nela mais uma missão para o Caio, exatamente, viu? As próximas classificações, elas vão trazer uns bisus mais precisos para a gente, tá certo? Para a gente poder responder a questão com mais rapidez e também com mais segurança. Trazendo novamente a questão da distribuição eletrônica, que ela vai ser essencial, tá? Para a gente localizar um elemento químico na tabela periódica, a distribuição eletrônica, ela vai ser, digamos que, o nosso checkmate, certo? Então, eu trouxe aí para vocês, tá? A divisão em blocos, utilizando os subníveis, que a gente já viu na distribuição eletrônica, que os subníveis são 4, S, P, D e F. Então, como é que vai acontecer aí, certo? Na tabela periódica, como é que vai estar organizado aí? Então, eu trouxe aí para vocês, e aí, quando a gente for fazer a distribuição eletrônica, e que a gente pegar, por exemplo, um elemento aí que está nessa primeira colunazinha aí, certo? Qualquer um dos elementos aí que tiver na primeira ou na segunda coluna aí, quando você fizer a distribuição dele, você vai ver que ela vai finalizar no subnível S. Ela não vai passar do subnível S. Então, ela pode vir em qualquer um dos níveis. Ela pode vir no nível 1, no nível 3, no nível 4, mas ele só vai parar no subnível S. Então, a distribuição desse elemento químico, ela pode finalizar, por exemplo, em 5S2 ou 5S1, certo? Então, essa classificação aí dos blocos, ela vai dizer exatamente para a gente qual vai ser o subnível que vai finalizar a configuração eletrônica daquele elemento químico, certo? Respondendo aqui a perguntinha do Luiz Carlos, eu não tenho essa resposta, mas eu posso pesquisar para você, tá certo? Aí, inclusive, assim que terminar aqui a aula, eu vou pesquisar, e aí, assim que eu encontrar, eu te repasso essa resposta aí para a tua pergunta, tá bom? Pessoal, tá dando para ouvir o áudio direitinho ou tá travando? Tá direitinho, Marcinha. Ok, então posso continuar, né? Então, como é que fica aí, só complementando, pessoal? Como é que vai ficar aí essa classificaçãozinha aí, tá certo? Então, como eu falei para vocês, o bloco S, ele vai ter aí os elementos químicos aí que vai finalizar a configuração eletrônica aí, esses que vão vir na coluna 1 e na coluna 2, e vejam que lá onde tem o 18zinho, tem um primeiro quadradinhozinho aí que ele também tá da mesma cor. Então, por quê? Porque esse elemento químico aí, ele é o hélio, ele tem dois elétrons, certo? O número atômico dele é 2. Então, a configuração dele vai ser um S2. Exatamente isso, um S2, porque ele tem 2 elétrons, né? Então, vai fechar aí. Então, a gente percebe que a configuração dele, ela só é o subnível S, termina no subnível S. E aí, o subnível P vai ser aí os elementos químicos que estão aí nos chamados grupos do 13 ao 18. Então, se você pegar qualquer elemento químico que está nessa localização aí, você vai perceber que a configuração dele vai terminar no subnível P, né? Os elementos que estão nos grupos 13 ao 12, eles vão terminar a configuração no subnível D, e essa partezinha aí que está embaixo aí, como se fosse aí, né, deslocada, os elementos químicos aí, eles vão terminar a configuração dele no subnível F, tá certo? Ok?
vamos prosseguir. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês vão colocando aí no chat, certo? Se eu estiver explicando muito rápido, vocês também falam, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ao que nos interessa, tá certo? A tabela periódica, ela é formada por períodos e famílias. Vocês percebem que ela tem, né, colunas na horizontal e colunas na vertical. Então, essas colunas aí, elas são chamadas de períodos ou famílias. No caso das famílias, que é o próximo slide que eu vou apresentar, vocês vão ver que ela tanto pode ser chamada de família, como pode ser chamada de grupos. Mas vamos, por enquanto, só esse slide aqui, tá bom? Para não confundir aí o juiz da gente, tá? Então, vamos lá. Quem são os períodos? Os períodos, pessoal, eles são as linhas na horizontal. E nesse caso aí, na tabela periódica, nós temos 7 períodos. Da mesma forma que na distribuição eletrônica nós temos 7 camadas, na tabela periódica nós também temos 7 períodos. Professor, e qual é a relação, né, dessa numeração ser a mesma? Essa relação, pessoal, é exatamente a quantidade de camadas que eu vou ter na distribuição eletrônica daquele elemento químico. Como, por exemplo, que eu coloquei aí para vocês, ó. O boro, ele está no segundo período. Se a gente for lá na tabela periódica e procurar o elemento boro, ele vai estar no segundo período, ou seja, nessa partezinha aqui onde está, né, esses quadradinhos verdes. Então, em algum desses quadradinhos aqui vai estar o elemento boro. Isso quer dizer que ele faz parte do segundo período. Quando a gente for fazer a distribuição eletrônica dele, a gente vai ver que ele vai ter 2 camadas na distribuição eletrônica dele, tá certo? E aí, outro exemplo, por exemplo, é o potássio e o ferro, que eles estão no quarto período, ou seja, nessa linhazinha aqui, vermelhinha aqui. Quando a gente fizer a distribuição eletrônica desses elementos químicos aí, a gente vai ver que só vai ter 4 camadas. O que vai diferenciar entre eles é a quantidade de elementos químicos que a gente vai ter nessa última camada, tá certo? Então, os períodos, a gente entender para que servem os períodos, por que eu preciso compreender esses períodos, qual vai ser o norte que esses períodos eles vão me dar com relação à localização na tabela periódica e qual vai ser a relação que eles vão ter com as camadas eletrônicas. Deu para entender? Então, se eu digo que eu tenho um elemento químico no quinto período, logo, quando eu fizer a distribuição eletrônica dele, eu vou perceber que ele vai ter só 5 camadas, tá certo? Aí, essas camadas aqui, como eu falei para vocês, voltando aqui, pessoal, se por acaso ele tem 5 camadas, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai estar aqui, ó, certo? Então, eu fiz a distribuição eletrônica desse elemento químico. E aí, se a distribuição eletrônica dele terminou, por exemplo, em 5S1, aí ele vai estar aqui, certo? Por quê? Porque a configuração dele terminou no S. Se por acaso a terminação dele for 5D alguma coisa, então eu vou ter ele aqui nessa partezinha amarela, ele vai ficar localizado aqui nessa partezinha amarela. E se por acaso a configuração dele for 5P alguma coisa, aí eu já vou encontrar ele mais ou menos aqui, tá certo? Entendido? Vamos para o próximo, tá? A próxima classificação, como eu falei para vocês, são os grupos ou famílias. Os grupos ou famílias, pessoal, vai ser essas linhas na vertical, certo? Então, eu vou ter aí as famílias ou os grupos nas linhas nas verticais, que no caso agora são 18 linhas. Então, eu tenho 18 famílias. Essas famílias, pessoal, elas são divididas, né? Tem uma divisão, digamos que interna, tá bom? Elas são divididas em chamados elementos representativos, que esses elementos representativos são a família 1, a família 2. Aí, aqui da família 2, eu vou pular lá para a família 13. Aí vem da 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá certo? Observem que aqui nessas famílias que eu falei para vocês, a gente tem uns nomezinhos aqui, certo? Ó, a família 1 aqui, eu tenho aqui os chamados metais alcalinos. A família 2, metais alcalinos terrosos. A família 13 aqui, a família do boro. A família 14, a família do carbono. 15, do nitrogênio.
16 calcogênio, 17 halogênio e 18 os gases nobres. Professora, por que do nome dessas famílias? Porque fica mais fácil da gente poder identificar. Muitas vezes as questões, ao invés dela poder trazer a numeração da família, ela usa muito essa nomenclatura, certo? Esses nomes das famílias, elas dizem lá, um elemento químico da família dos calcogênios. Então, eu já sei que aquele elemento químico, ele está lá na família 16. Então, eu já vou diretamente lá na família 16 procurar o dito cujo, tá certo? E esses elementos aqui que estão no meio, essa partezinha do meio aqui, em azulzinho, eu chamo eles de metais de transição, tá certo? Que é da família 3 até a família 12, tá certo? E aí, pessoal, vocês percebem aqui que a gente tem uma outra numeraçãozinha aqui embaixo, né? 1A, 2A, aí pula para 3B, 4B, 5B, assim, vale, que doideira é essa? Vejam bem, isso aqui era uma nomenclatura que era usada antigamente, né? Então, eles se organizavam dessa forma. Sendo que algumas questões também podem trazer dessa forma, tá bom? Pode trazer a família 1A, ou família 1, ou pode dizer metais alcalinos. Então, pode usar um desses três. No entanto, hoje é mais comum utilizar só a numeraçãozinha mesmo, de 1 a 18, porque fica até melhor, né? Não bagunça muito o juízo da gente. Ou pode trazer o nome mesmo metais alcalinos, tá certo? E aí, antes da gente partir para a quantidade de elétrons em cada família, certo? Porque agora a gente vai identificar essas famílias, a gente vai ter mais o norte com a quantidade de elétrons em cada família. Então, a gente viu anteriormente o período e o subnível. E aí a gente pode também incluir a quantidade de elétrons, para a gente identificar exatamente onde é que vai estar aquele elemento químico. Mas antes de repassar essas informações para vocês, a gente está vendo aqui essas duas linhazinhas aqui na vertical, né? Que estão aqui meio que separadas. Então, aqui a gente chama de lantanídeos e actinídeos. É a série de lantanídeos e actinídeos. São elementos químicos que eles estão aqui na família 3, certo? Os lantanídeos, eles estão na família 3 e no período 6, e os actinídeos, eles estão aqui na família 3 também e no período 7. Mas por que que eles estão aqui, pessoal? Porque são muitos elementos químicos que apresentam características químicas semelhantes, certo? E aí a organização dos elementos químicos na tabela periódica, certo? De acordo com o material lá que vocês já deram uma lida, as famílias, os elementos químicos, eles são organizados em famílias de acordo com as suas características químicas. Então, são semelhantes. É a mesma coisa que eu falei para vocês com relação à semelhança que eu fiz com o supermercado. No supermercado, a gente tem os setores, né? Os produtos, eles vão estar nos setores ali de acordo com a sua semelhança dos produtos. Ou seja, eu não vou, dificilmente, a não ser que seja um supermercado que não tem essa organização, né? Mas a maioria tem. Eu não vou encontrar, por exemplo, os frios na parte de plásticos, né? Não vou ter lá tudo junto. Eles têm toda essa organização. Então, a tabela periódica nas famílias é dessa forma. Então, você vai ver que os elementos químicos, eles têm propriedades químicas semelhantes, características químicas semelhantes. Então, por isso que a gente tem essa partezinha aqui, tá certo? Que a gente pensa que ela está deslocada. Mas por quê? Porque todos esses elementos químicos aqui, eles estão exatamente na família 3 e no período 6 ou no período 7, certo? No caso, os lantanídeos no período 6 e os actinídeos no período 7. Deu para entender, pessoal? Ficou claro? Ou precisa repetir? Ok. Se tiver alguma dúvida, pede para mim repetir, tá bom? E aí, para finalizar essa partezinha aqui das famílias, pessoal, eu gostaria de trazer uma informação bastante importante para vocês,
que cada família, quando a gente faz a distribuição eletrônica, certo? Daquela família, a gente vai ter uma quantidade de elétrons, né? No último subnívelzinho. Por exemplo, a família 1, a gente vai ter um elétron na última camada, no último subnívelzinho, certo? Na família 2, nós vamos ter 2 elétrons. Então, se você fizer a configuração eletrônica, certo? De um elemento químico que está na família dos metais alcalinos terrosos, quando você terminar ali, ele vai estar, por exemplo, se for no período 1, certo? Se for aqui no período 1, a gente já sabe que ele vai ter uma camada. Então, a configuração dele vai ser um S, e aí vem a quantidade de elétrons aqui de acordo com a família. Se for na família 1, ele vai ser um S1, se for na família 2, vai ser um S2. Lembra que a gente falou que aqui na família 1 e na família 2 o subnível é S? Então, por isso. Aí, daqui da família 2, a gente pula lá para a família 13. Na família 13, essa partezinha aqui, a gente lembra que a gente viu que é subnível D, né? Então, na família 13, ele vai possuir, né, 3 elétrons, na família 14, 4, na família 5, 15, 5, e assim por diante, ó, até chegar à família 18, que são 8 elétrons. No caso, os gases nobres, como eu já havia falado para vocês, ele já tem a estabilidade por natureza. Então, dificilmente, um gás nobre ele vai precisar se ligar a outro elemento químico para ele poder ficar estável, tá certo? Então, nesse caso aqui, é um bizu bem bacana, tá? Então, não dá para se confundir muito. Por acaso, a questão de ser que o elemento químico, ele tem um elétron na última camada, opa, um elétron, então, família 1, então ele vai estar localizado aqui. O que é que você precisa perceber, que eu vou já explicar para vocês? É só o período que ele vai estar, certo? Que a gente vai descobrir de acordo com a camada eletrônica dele, tá bom? Vou passar aqui para vocês. Aí eu não falei para vocês essa partezinha aqui do meio, né? Que são os metais de transição. Deixa eu só voltar aqui. Se vocês perceberem, ó, pessoal, essa partezinha aqui do meio, ó, ela vem acompanhada da letrinha B, né? Então, são os chamados metais de transição, certo? Esses outros aqui que eu falei para vocês, essas outras famílias, a família 1, a 2 e da 13 até a 18, a gente chama de elementos representativos, tá certo? E essa partezinha aqui do meio, a gente chama ele de metais de transição, tá bom? Então, por isso que, explicando para vocês essa questão das letrinhas, certo? Porque aí você pode dizer, mas por que uma partezinha ali está com a letra A e a outra está com a letra B? É só essa divisãozinha aqui em representativos e de transição. Então, eu falei para vocês sobre os elementos representativos, qual é a quantidade de elétrons na última camada, e aí eu vou falar para vocês aqui sobre essa partezinha aqui do meio. Quando eu falei para vocês sobre os blocos, a gente viu que ele é do bloco D, ou seja, a terminação da configuração eletrônica ela vai ser no subnível D. Então, se tudo aqui é no subnível D, então o que vai diferenciar é só a quantidade de elétrons, ó, certo? Quando a gente viu lá na distribuição eletrônica, a gente viu que a quantidade máxima de elétrons desse subnível é exatamente 10 elétrons, certo? E aí, a gente vê aqui que na família 3, 1 elétron, na família 4, 2, na família 5, 3, na família 6, 4, na família 7, 5 elétrons, aí na família 8, 9 e 10, vem aqui 6, 7 e 8 elétrons, na família 11, 9 elétrons, e na família 12, 10 elétrons, aí vai vir na última camada, tá certo? Aí você me pergunta, acho que ficou um pouquinho pequenininho, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. E aí, para a gente poder concluir, pessoal, e por que da gente poder saber de tudo isso, professora? Por que dessas informações? Aí a gente vai entender exatamente aqui, certo? De acordo com essas informações, o que é que vai me ajudar a localizar um elemento químico na tabela periódica, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês a configuração eletrônica do potássio, ó, vejam aqui que o símbolo dele é o K, tem nada a ver, né? Era para ser P, né? P, potássio.
Era para ser P maiúsculo ou PO, né? P maiúsculo e O minúsculo, mas é como eu falei para vocês, tá certo? Então, eu trouxe aqui a configuração dele, e o que vai nos interessar aqui, pessoal, para me descobrir a localização dele, é só essa última partezinha aqui, o 4S1, tá certo? Essa última partezinha aqui. Ou seja, a última camada. Qual vai ser, qual a quantidade? Eu vou pegar a última camada dele. Nesse caso aqui, ele só tem essa partezinha aí. Mas se ele tivesse, por exemplo, 4S2 e 4P4, eu ia pegar tudo. Eu tenho que pegar a camada toda, certo? Então, tendo como base a última camada, que é 4S1. Então, o que é que nos interessa aí, ó? O número grande aí, que é a camada, ele vai me dizer qual é o período que esse elemento químico ele vai estar na tabela periódica. Então, logo, certo? A localização aí do potássio é no quarto período, porque eu tenho aí a camada 4, certo? O subnível aí, que no caso é o subnível S, né? Ele representa as famílias. A gente viu lá que o subnível S, ele vai ser a família 1 ou a família 2. Então, ele vai estar localizado em uma dessas famílias aí. E aí, para a gente poder saber exatamente qual vai ser a localização dele na família, se vai ser na família 1 ou na família 2, aí a gente vai para a terceira informaçãozinha aí, que é o númerozinho lá em cima, que é a quantidade de elétrons, certo? Então, ele tem um elétron aí no subnível S. E a gente viu, né, agora há pouco, que a família 1 é a família que tem um elétron na última camada. Logo, a localização aí do potássio na tabela periódica vai ser na família 1 e no quarto período. Então, se a gente observar aqui na tabela periódicazinha, a gente vai perceber exatamente que ele está nessa localizaçãozinha aí. Tá certo, pessoal? Entendido? Alguma dúvida? E aí, para finalizar a nossa explicação, eu trouxe aí para vocês uma classificação que vai ser de suma importância quando a gente estiver estudando ligações químicas, tá certo? Depois que a gente terminar essa parte da tabela periódica, a gente vai entrar em ligações químicas, que é um conteúdo bastante cobrado, e aí a gente precisa saber aí sobre essa classificação de metais, ametais, semimetais, tá certo? Então, eu trouxe aí para vocês essa partezinha aí, tá certo? Então, de acordo com o esquema que eu trouxe aí para vocês, essa figurinhazinha aí, a tabela periódica, ela é classificada, ela tem essa classificação aí quanto à natureza dos elementos químicos em metais, não metais, semimetais, gases nobres e hidrogênio, tá certo? Então, são essas, digamos que é dividida em 5 partezinhas, tá certo? Então, vamos lá. Os metais a gente percebe aí que é a maioria dos elementos químicos. Então, a partezinha amarela aí. Então, 2/3 da tabela periódica, né, dos elementos conhecidos na tabela periódica, eles são aí metais. Então, nós temos algumas características desses elementos químicos. Eles são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do Hg, que o Hg é o mercúrio. O mercúrio, na temperatura ambiente, ele é líquido, certo? Eles são dúcteis e maleáveis, apresentam brilho metálico e cor característica, e eles são bons condutores de calor e eletricidade. Então, algumas características importantes aí dos metais. Quem são os ametais ou não metais? Aí a gente já percebe aí que é o inverso dos metais. Então, algumas características dos elementos metais, né, no caso, passando para os ametais ou não metais, já vai ser o inverso, né? Eles são aí, no total, de 11 elementos químicos. Então, eles já não apresentam brilho e eles são maus condutores de calor e eletricidade, tá certo? Enquanto os metais, eles apresentam brilhos e conduzem bem o calor e a eletricidade, os ametais, eles já não fazem isso, tá certo? E aí, ele trouxe aí os elementos químicos e já trouxe também aí o estado físico dele em temperatura ambiente. Os semimetais, eles ficam, eles nem são metais, nem são ametais, eles ficam bem no meio, nesse intervalo, né? Então, eles são 7 elementos químicos. E, no caso aí, eles possuem propriedades intermediárias dos metais e ametais. Eles são sólidos à temperatura ambiente. Então, todos os 7 elementos aí, eles são sólidos à temperatura ambiente. Os gases nobres, como eu já falei para vocês, ele é da família 18, né?
E, como o nome já diz, eles são gases à temperatura ambiente. E tem, né, a estabilidade deles como a principal característica. Então, eles são estáveis, eu já falei para vocês. Dificilmente, eu estou dizendo isso para vocês, dificilmente é porque pode acontecer algum caso, né, dele se ligar a um outro elemento químico para dar uma estabilidade a um outro elemento químico, porque no caso ele já tem estabilidade. Digamos que ele pode compartilhar os elétrons que ele tem, né? Ele não vai doar, porque se ele doar, ele vai perder a estabilidade dele. Então, a característica principal aí dos gases nobres é essa, deles poderem ter a sua estabilidade. E, por último, nós temos aí o hidrogênio, que eu acho que, como vocês já viram, né, em alguns memes, ele é um elemento químico que ele não tem família, né? Ele é sozinho. Então, ele é um elemento atípico. Por quê? Porque ele possui a possibilidade de combinar com os metais, com os ametais e com os semimetais. Então, ele pode se juntar com algum desses aí, né? De certa forma, ele é privilegiado, né? Ele pode escolher aí, né, com quem é que ele vai se juntar. Por um lado, ele tem algo, digamos que, ruim por ser sozinho, mas por outro, ele tem essa vantagem, né? Ele é um gás nas condições ambientes. Oi. Oi, César. Em solteiro nunca. Como é? Ó, ele fica sozinho, mas nunca fica solteiro. Toda hora ele tem algo pra ele ir. Exatamente. Tá podendo, né? E aí, ele é um gás, né, nas condições ambientes e também ele é muito inflamável, né? Então, assim como a gente sabe, a bomba de hidrogênio, né? Então, ele é muito inflamável, é muito potente, tá certo? Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ficou claro? Eita, meu, que silêncio. Será que eu tô sozinha na sala, mais o César? Tá? Então, para a gente poder, né, confirmar que vocês aprenderam mesmo, a gente vai fazer uma atividade bem rapidinho mesmo, para a gente poder finalizar, assim, a aula show, certo? E aí, eu vou pedir ao professor Caio para ele poder apresentar para a gente, para mim poder acompanhar aqui com vocês, tá certo? A gente vai fazer uma atividade coletiva, tá bom? Um trabalho em equipe, a gente sabe que um trabalho em equipe é maravilhoso, então só tende a ganhar. Então, eu vou pedir aí a participação de vocês, ou pelo chat, ou pelo microfone. E aí, pessoal, a gente vai ter aí como obstáculo o tempo, tá certo? Porque o tempo, ele vai ajudar ou não a gente poder ter uma boa pontuação, tá certo? Vamos lá, podemos começar? Pode iniciar, professor. Dá o zoom, para ficar melhor da gente poder... Isso. Vamos lá, pessoal, atenção. Nós temos 10 perguntinhas, tá bom? Fiquem atentos. Quantos elementos existem na tabela periódica? 118. 118. Vamos ver se é 118. Muito bem. Orra, show. 118. Temos uma pontuação aí de 100 pontos pela resposta correta. E mais 26 aí por conta do tempo, tá? Vamos para a pergunta 2. Estude a imagem a seguir. Ela já foi estudada ou não, pessoal? E aí? Já, Estudada, estudada, muito bem, estudada. Já conhecemos, né?
Aumentamos aí para 126 pontos. Ô, coisa boa. 126 não, honra. 149. Vejam que o tempo está nos ajudando, né? Vamos para a pergunta 3. Qual seta indica a posição dos períodos na tabela periódica? A figura A ou figura B? Períodos. E aí? É a B. Horizontal ou vertical? B? Professora. Vai lá, professor Caio. B. Vamos ver aí se acertaram. Períodos. Períodos é na horizontal, pessoal. Atenção. Seria aí a figura A, né? Horizontal e não vertical. E aí nós vamos para o round de bônus aí, tá certo? Nós temos aí algumas cartinhas aí, vejam aí. Temos pontuação a ganhar e pontuação a perder, tá certo? Vamos aguardar aí eu gostaria que vocês dissessem aí qual é a cartinha que a gente vai escolher aí, o professor Caio vai abrir pra gente, tá certo? Deixa ele parar aí, tá? E aí, qual nós escolhemos aí? É a última. Eu acho que é a terceira. Qual? Ixi, Maria. Pode ser qualquer uma? É a última. A É a última, última. professor Caio, a última. Isso, vamos lá ver aí o que foi que a gente conseguiu aí. Muito bem! 200 pontos! Quando eu fiz o teste, né, nesse joguinho aí, eu perdi, viu? Então, subimos aí para 449 pontos. Muito bem, vamos para a próxima aí. Vocês estão atentos, viu? Pergunta 4. São quantos períodos na tabela periódica? 18. 7. 7 ou 18? 7. Ixi, eu errei. Oi? Foi, é 7. 7? 7. Vamos 7. marcar aí para ver se é 7. Muito bem, 7 períodos. Equivalente à quantidade de camadas eletrônicas, né? E aí a pontuação sai de 449 e vai para 549. E a pontuação bônus aí do tempo, né, também. Mas tem essa confusão mesmo, viu, César? É comum acontecer. Vamos aí para a pergunta 5. Atenção. O que está apontado pela seta aí? Quinta família, terceiro período, quinto período ou quarta família? E aí, pessoal? Olha o tempo. É o quinto período. É o quinto período, porque Quinto a família período. conta em outra posição. Isso. Vamos lá. Muito bem, exatamente. A gente viu aí que a setinha está na horizontal, então estava identificando o período. Quinto período. Show. Eita, menino. Show. Vamos para a próxima aí. Só erraram um até o momento, né? Muito bem. Pergunta 6. Como estão indicados os períodos na tabela periódica? Vertical, que é em pé, horizontal, que é deitado, ou na diagonal inclinada? A, B ou C? B, horizontal. B, horizontal. Pode marcar, professor.
Muito bem, show. Depois que a gente erra uma questão, a gente fica bem mais atento. Isso é muito bom, viu, pessoal? E se a gente não ficar atento, isso não é nada bom, viu? Olha aí, menino. Pontuação só subindo. Vamos para bônus round aí? Nós temos 3 cartinhas verdinhas aí, né, de positivo. E 2 aí de negativo. E aí, qual a gente escolhe? Qual vocês escolhem, aliás? 4, 2, Eu acho que é o terceira. segundo, ou então o primeiro. Deve ser o Eu primeiro. acho que também é a primeira. É porque tava travando um pouco, aí não deu para ver qual o movimento exato. Mas foi a primeira, eu acho. Primeira. Então, a maioria nós temos aí também aqui no chat aqui. Vários colegas aqui foi com a primeira. Vamos de primeira, né? A maioria, né? 100 pontinhos aí. Isso é bom, né? Porque não foi aí pela uma cartinha negativa. Muito bem. Pergunta 7. Já estamos finalizando, pessoal. Qual seta indica a posição das famílias na tabela periódica? Figura A ou B? Agora é a B. Bem convicto, viu? Figura B. Muito bem. Famílias ou grupos, colunas na vertical. E nunca na horizontal, tá? No começo a gente se confunde, mas é normal, tá? Mil e 41 pontinhos aí. Pergunta 8. São quantas famílias na tabela periódica? 18. 18. Muito bem. Vocês lembram qual é o nome da última família? Gases nobres. Gases nobres. Da primeira, lembra? Primeira são os não metais. Não metais. Metais, Alcalino. E a família 2? Alcalinos, terrosos, tá? Essas 3 aí, elas são, digamos que, as mais fáceis. Vamos para a pergunta 9. Como estão indicadas as famílias na tabela periódica? Vertical, horizontal ou diagonal? Vertical. Muito bem. Excelente. E agora, temos aí um round novamente, né? E aí? Vamos ganhar ou vamos perder ponto aí? Nada de perder, né? Qual escolhe?
1, 2, 3, 4 ou 5? Que eu não sei como é que vocês estão se organizando aí dessa numeração. Vixe, Número 3, eu acho. Tenho certeza número não. 3. Então, vamos aí com o que a Glenda falou, né? Número 3, 50 pontos. É bom, não perdeu, né? 50 pontos aí. E a pontuação sobe para 1.344. Para finalizar aí com a última perguntinha. Vamos ganhar aí com o tempo? Quais são as famílias apontadas pela seta? Olha o tempo. Um, 6 e D. 13. D. 1. Item D? Vamos lá, item D. Muito bem, excelente. Nesse caso aí, a gente já eliminaria 2 itens, né? O item A e o item C, se eu não me engano, porque eles não traziam a família 1. Então, a primeira setinha lá já estava na família 1, então só eliminaria e iria analisar os 2 outros itens, né? Então, olha aí a pontuação. Sensacional. Meus parabéns. Isso aí mostra aí o trabalho em equipe. Erraram apenas uma questão, né? E já viram aí, já perceberam como é que foi o erro e já utilizaram aí esse erro aí como um aprendizado. Meus parabéns, eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá certo? E aí, qualquer dúvida quanto a esse conteúdo, se for para as questões que ainda não fez e ficar em dúvida, pode mandar mensagem que eu estou aqui para esclarecer, tá certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro, tá bom? E aí a gente vai lançar o link da frequência para vocês. Muito obrigada pela participação, tá bom? Sempre que tiverem dúvida, vocês falem. Muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de outros colegas. Pode ser no chat, pode abrir o microfone. Oi? Não vai dar tempo de eu adicionar a frequência, porque vou participar de uma reunião aqui. A Alessandra pode Pronto, encerrar já a colocou aí, gravação, certo? né? Se eu não responder nenhuma Sim, pergunta, sim. porque eu sei que eu sou ruim. Mas o que vale é a participação, certo? Passou rápido o tempo, pessoal? Ou demorou? Porque o Willa me está dizendo aí que já são 15h40. Valeu, tia. Podem ir assinando a frequência e podem ir saindo, tá certo? Tchau, Boa professora. tarde. Tchau.
Alessandra? Já mandei mensagem aqui para ela porque eu não consigo encerrar. Ela respondeu agora. Ah, pronto.